só 5 pessoas na sala, mas a gente já bateu um papo, colocou alguma conversa em dia aqui, e hoje a gente só tem 50 minutos, não dá pra gente esperar muito, né? Então, eu percebi que, pela conversa que eu tive ontem, né, quem me respondeu ontem no Classroom, e pelo bate-papo que a gente teve aqui agora, a maioria de vocês está dando prioridade ao CAD-SIMO, né? Só que eu vou usar em algumas situações aqui o Zélio Soft, tá? Que só para apresentar o outro software para vocês também. Tudo que eu faço em um, funciona em outro, ok? Então, nós vamos resolver aquele primeiro exercício da última lista. Deixa eu só ir abrindo ele aqui. Eu vou fazer ele à mão primeiro, tá? Depois a gente transfere ele para o Zélio Soft. Eu vou dar uma atenção primeiro para o Zélio Soft hoje. Deixa eu só abrir o arquivo aqui. Ô, Lucas, enquanto você abre o arquivo aí, eu só vou fazer o comentário. A senha que o Frank me deu foi 4962, consegue fazer com ela, tá? Funcionou? Funcionou, Não, 4962. beleza. Okay. Ô, Lucas, só que o CatSimu, eu tenho um pouco de dificuldade com ele. Eu não gostei desse simulador, não, viu? Essa aí é a minha opinião. Eu não. É lógico que a gente tem que adaptar e tudo, mas Vocês eu chegaram a me... não gostei dele, não. Em turma. Ô, Lucas, sua mensagem não chegou para nós aqui, não. Ficou picada. Se vocês chegaram a mexer no CAD-SIMU em outra disciplina ou só aquele pouquinho que a gente mexeu em acionamentos elétricos? É só aquele pouquinho lá de acionamentos. Não, então eu fico até aliviado, Marcelo, porque aquele pouquinho que a gente mexeu não era para vocês criarem simpatia nele, não, né? Porque presencialmente, quando a gente ia começar a mexer, né? A gente chegou até a fazer uma aula no laboratório, não sei se vocês se recordam. E na semana seguinte, a gente teve a suspensão das aulas presenciais. E ficamos aquelas 2 semanas parados, tanto é que adiantou o recesso do meio do ano e tal. E quando nós retornamos, já que a gente ia fazer um ensino remoto, um ensino à distância, eu optei em ir deixando a parte prática para o final, né? A gente não tinha nenhum posicionamento ainda de como é que iam acontecer as coisas, a gente só sabia que naquele momento estava suspenso. E havia uma expectativa na época de que em junho, julho, a gente pudesse retornar presencialmente. Então eu tinha pensado isso na época, assim, eu vou dar a nossa parte teórica, né, que é uma parte que a gente vai perder menos com ela à distância e deixar a prática para o final, que aí na prática os alunos vão estar lá no, no laboratório do SET, a gente não vai ter a limitação de equipamento, a gente vai pelo menos conseguir simular, e dependendo, eu vou mostrar alguma prática para vocês com os motores reais, com os acionamentos reais. De certa forma, as práticas ficaram para o final mesmo, né? A gente tem aulas pendentes aí, só falhou a previsão minha de junho e julho, né? Então, o que a gente mexeu, na realidade, a gente não mexeu com o CAD-SIMO. Eu falei com vocês que tinha um software, né? E numa sexta-feira lá, último horário, eu falei assim, ó, pessoal, senta aí e tenta acender uma lâmpada no CAD-SIMO aí, sem eu ensinar nada para vocês, né? Sem eu mostrar nenhuma ferramenta. Então, eu entendo que nesse primeiro momento do CAD-SIMO, não deu para criar uma afinidade com ele, né? Meu software de simulação preferido. Ainda não é isso, muito longe disso, né?
Então eu entendo que um pouquinho dessa repulsa de vocês com relação a cá de cima. Só que agora aqui no com CLP nós vamos trabalhar mais passo a passo. Então eu vou mostrando as ferramentas, tanto nele quanto no Zelisoft. E eu acho que a relação vai melhorar, tá, Marcelo? Acho que a relação entre vocês e o cá de cima vai melhorar, pelo menos um pouquinho, tá bom? Ok, Lucas, obrigado. Ok. Então vamos lá. Arthur chegou depois aí, boa noite. Conseguiu instalar alguns programas? Boa noite, Lucas. Consegui sim, eu instalei o Catsimo. Acho que você me respondeu ontem também, né? Você tá entre Respondi. os que me responderam ontem. A maioria, então, foi de cá de cima mesmo. Online, esse aqui era o nosso primeiro exercício da lista, né? Da última lista de exercícios que eu passei para vocês. Elaborar um programa de CLP para controlar dois relés. Relé 1, relé 2, de tal maneira que R1 possa atuar de forma independente e R2 só pode atuar se R1 estiver ligado, mas pode continuar ligado após o desligamento de R1. O botão B1 liga o relé R1, o botão B2 liga o relé R2. O botão B3 desliga R1, enquanto o botão B4 desliga R2. Então vamos fazer aqui nosso diagrama de entradas e saídas, né? A gente pode fazer por tabela ou como complementar do próprio ladder. Então, como entradas, quais são as entradas que a gente tem nesse sisteminha? Os botões B1, B2, B3 e B4. Então, a gente tem aqui os botões, né? Eu vou colocar a identificação dos botões e eu vou colocar a função deles, porque a gente resume esse enunciado. Então, eu tenho o B1, que tem a função de ligar o relé 1. Tenho B2, que tem a função de ligar o relé 2. Tenho B3, que tem a função de desligar relé 1. E tenho B4, que tem a função de desligar o relé 2. Vamos então trabalhar aqui o que a gente tem de saída. Saídas que nós temos são os próprios relés, né? Relé 1, relé 2. Junto com a definição dos relés, eu vou definir o funcionamento deles. Então, relé 1. Como que o relé 1 funciona? O relé 1 é independente. Isso significa que se
B1 é pressionado, ele ativa, ou seja, liga. Se B3 é pressionado, ele desliga. Perfeito? Tem alguma outra informação quanto ao funcionamento de R1? Não, né? Toda informação é com relação a B1 e B3. O meu segundo relé, o meu segundo componente de saída é o relé 2. O relé 2, ele vai ligar quando B1, opa, B2, né? Pressionado. E um end aqui quando o relé 1 estiver ativo. Tá? Ele desliga quando P4 for pressionado. Independente de R1. Ok? Ou seja, ele é dependente de R1 somente na ligação. No desligamento, ele não depende de R1. Tá? Então vamos lá, vamos construir esse sisteminha nosso aqui, ó. Minha linha de alimentação positiva, minha linha de alimentação negativa. Então tem aqui minha escada ladder e vamos construir os degraus dela. Primeira linha aqui, eu vou fazer marcações de outra cor só para vocês verem o que eu estou tratando em cada linha, tá? Eu vou fazer com a linha verde tratamento com relação ao relé 1, tá bom? Então, o meu relé 1 liga quando B1 pressionado liga quando B1 pressionado. Quando eu solto o B1, ele vai desligar. Tá funcionando do jeito que a gente quer? O que está faltando aqui para funcionar da maneira desejada? Ou seja, eu apertei B1, eu quero que o relé 1 continue ativo, mesmo eu soltando B1. O que falta? Falta um selo. Nosso contato de selo. Esse contato de selo relativo ao próprio relé. Ou seja, se o relé foi ligado uma vez por B1, esse relé se mantém ativo através do próprio relé. Ok. Mas a gente ainda tem um problema que é desligar esse sistema. Como que eu vou desligar esse sistema? Através do meu botão B3. Onde que eu coloco esse botão B3? Eu posso colocar esse botão B3 nessa posição aqui?
Ou seja, eu posso fazer um botão normal fechado B3 desse tipo aqui? Vai funcionar? Funciona, pessoal? Não, Ô, Lucas, mantenha o funcionamento aí. Vai Não cortar o vai B1. desligar, né? Concordam comigo que não vai desligar? Por quê? O meu R1, depois que ele for ativo, ele está em paralelo com isso tudo aqui, ó. Então, o meu caminho por R1 substitui tanto o B1 quanto o botão B3. Então, não faz sentido eu colocar o meu botão B3, que é para desligar, numa malha em que ele vai ser substituído pelo R1, tá? Então, ali não funciona. Qual que é outra sugestão de vocês? É colocar o B3 antes ou depois do paralelo entre B1 e R1. Ou eu coloco o meu B3 aqui. Percebam que, nesse momento, o R1 não está substituindo o funcionamento de B3. Mesmo a corrente passando por R1, ela tem que passar por B3 também, né? Então, essa é uma opção. Outra opção que a gente tem é colocar o meu B3 aqui, né? Antes do sisteminha em paralelo, antes da malha de botões paralelos ali, tá? Os dois funcionam, os dois estão corretos. Então, é da forma que vocês preferirem, tá? Eu vou colocar, na realidade, eu vou redesenhar isso aqui para ficar mais bonitinho, mais apresentável depois de todas as considerações que nós fizemos. Então, Ô, Lucas, foi, só te interromper um pouquinho. pode Eu falar. fiz essa lógica, só que eu considerei esses botões como os botões retentivos. Tem problema ou tem que ser sempre pulsante? Não tem problema, tá bom? Mas por padrão, a gente define o botão como não retentivo, tá? É mais comum. Quando a gente estiver tratando de botão retentivo, a gente vai ter isso mais explícito, tá? Foi o Frank que falou? Isso, foi o mesmo. Então, pessoal, o que o Frank está argumentando aqui comigo é que se ele está trabalhando com botões retentivos, essa lógica aqui seria suficiente para eu acionar o relé 1, né? Porque se o botão 1 é retentivo, a gente não precisa de um contato de selo para manter esse sistema fechado, tá? Como o botão é não retentivo, ou se a gente considerar um botão não retentivo, nós vamos trabalhar aqui com contato de selo, que vai garantir o funcionamento e a ativação do meu relé 1, mesmo quando o botão for solto. Você concorda comigo, Frank, que mesmo o botão retentivo, essa lógica aqui vai funcionar? Essa lógica vai Concordo. funcionar para os dois casos, né? Vai. No caso do botão retentivo, isso daqui funciona apenas como uma redundância, né? Como uma garantia de funcionamento. Mas o botão sendo retentivo, ele vai permitir o fechamento e a passagem e a continuidade lógica logo ali no B1, tá bom? Primeira parte, ok. Segunda parte, vou só mudar de cor. A nossa segunda parte, vou fazer de azul escuro aqui. Então, eu vou fazer, a princípio, uma lógica aqui que é igual a que eu fiz para o R1,
tá? Eu vou fazer aqui um botão de desliga, vou fazer o meu botão de liga, e isso tudo está ativando o meu segundo relé, tá? Com o meu contato de selo sendo ativado pelo relé 2, perfeito? Qual que é a diferença desse segundo degrau? A diferença desse segundo degrau é que para R2 ligar, não basta apenas B2 ser pressionado. É necessário também que R1 seja 1. Então a gente vai precisar inserir ali no nosso sistema algum contato referente à minha bobina R1. Onde que nós vamos inserir esse contato? Qual que é a sugestão de vocês? Colocaria ele próximo aí do V4, Lucas. Aqui, por exemplo, Sim, aberto ou fechado? aberto. Percebam o seguinte: se a minha bobina R1 tiver acionada, ou seja, o meu relé R1 tiver acionado, continuidade lógica aqui. Meu botão de desliga normal fechado, eu não apertei continuidade lógica aqui. Ele tem dois caminhos. Por baixo, se o relé 2 estiver ativo, mas ele ainda não está. Por cima, se eu apertar o botão de ligar relé 2. No momento em que eu pressiono, continuidade lógica aqui. Ô, Lucas, Sim. deixa eu só fazer uma correção, que eu acho que desse jeito aí, para esse primeiro instante vai funcionar, mas por o segundo, que ele precisa ser independente do R1, acho que não vai dar certo não, tá? Beleza. Exatamente, Frank. Então, o que o Frank está me falando aqui é o seguinte: conseguimos ligar R2 e essa ligação de R2 depende de R1, tá bom? Só que da forma que, deixa eu apagar as minhas continuidades lógicas aqui onde passa a corrente, né? Ligamos R2, minha continuidade lógica está garantida aqui, ó. Porque se R2 for ligado uma vez, R2 mantém-se ligado. Acontece que, em determinado momento, eu vim cá e apertei B3. Se eu apertei B3, R1 vai para zero. Quando R1 vai para zero, aqui abre. E a gente deixa de ter essa continuidade lógica. Porque na hora que o momento que a corrente chegar aqui, ela não vai encontrar passagem. Então, a gente percebe que, vamos voltar lá no enunciado, R2 só pode atuar, ou seja, ele só vai ligar se R1 estiver ligado, mas pode continuar ligado após o desligamento de R1. Então não está funcionando da forma que o enunciado pede, concordam comigo? Concordo. Eu acho que a gente talvez poderia substituir o R1 pelo B2 aí, né, professor? Como é que é, Frank? Talvez substituir o B2, colocar o R1 no lugar do B2. Que aí vai trabalhar de forma paralela. Mas substituir?
É só inverter as posições, né? Aonde que você tinha colocado o R1, Ah, a tá, gente coloca entendi. B2, Trocar então, né? Entendi. onde tem B2, a gente colocar o R1. Então, a sugestão do Frank agora é a gente fazer um contato normal aberto, só que esse contato normal aberto é de ligação do B2. Eu continuo com o meu botão de desligar B4 e aqui eu tenho o R1, meu contato de selo, a partir de R2. E a gente vai precisar de um outro selo aí também, né? Em B2, né? Beleza. Então vamos fazer a primeira observação aqui, né? R1 está funcionando, vamos considerar que R1 está ligado. Tá? No momento em que eu aperto o botão B2 para ligar o R2, eu garanto continuidade lógica aqui. Não apertei o botão de desligar, eu garanti essa continuidade lógica. Se R1 está funcionando, liguei R2. Uma vez que R2 ficou ligado, a gente garante continuidade lógica pelo selo. Mas se o meu botão B2 não for retentivo, no momento em que eu solto esse botão B2, não adianta eu ter a continuidade lógica garantida pelo selo se a corrente para logo aqui, tá? Então, o Frank de cara já falou que a gente vai precisar também de um contato de selo em cima de B2 também. Ok? Dessa forma, a gente resolve o nosso problema. Mas tem uma forma mais elegante de escrever isso. Percebam, por exemplo, que eu estou com uma redundância de contatos. Ó. Eu estou fazendo dois selos da mesma coisa. Então, eu posso simplesmente fazer o meu botão de desliga cá no comecinho. Então, meu botão de desliga está aqui. E na sequência, eu vou ter tanto o meu R1 quanto o meu B2, que são responsáveis diretos pelo acionamento de R2. O meu selo, eu vou fazer em cima destes dois contatos. Tá? E o meu selo de R2 acontece aqui. Perfeito? Ok. Tranquilo, pessoal? Todo mundo concorda que funciona da forma desejada? Tranquilo, Lucas. Então vamos lá, é até 7h05 a aula, né? Isso. Tem mais 5 minutos aí. 5 minutinhos para a gente montar no Zélio. Ô, Lucas, Oi. e sobre o portfólio? Vai ser. Ô, Lucilene, eu até adiantei um pouquinho para o Frank mais cedo, mas semana que vem eu vou conversar com calma com vocês sobre o portfólio, Ah, então tá bom. tá? Na semana que vem a gente... segunda é feriado, né? Uhum. E terça eu acho que não vai ter aula. Terça-feira é recesso. É um recesso também, né? Ok. Então, semana que vem, eu vou tirar a aula de quarta-feira para a gente conversar sobre o portfólio, tá bom? Tá. Então, vamos lá.
Tá na tela? Apareceu. Abrimos o Zelosoft. Eu vou fazer aqui primeiro no Zelosoft. Criar novo programa. Quando a gente abre o Zelosoft aí, ele faz uma indagação de qual tipo de CLP que a gente quer utilizar, né? Qual módulo que a gente quer utilizar, tá? A gente coloca aqui, ó, 10, 12 entradas e saídas, 10, 12 entradas e saídas sem extensão, sem ecrã de extensão, 20 entradas, saídas, tá? Então, para o nosso primeiro sisteminha aqui, tudo vai ser sistema básico, poucas entradas, poucas saídas. Eu vou pegar o primeiro modelo que vai ser o suficiente. O primeiro modelo tem tipos de programação. Então, eu posso trabalhar com ele aqui, ó, de acordo com a alimentação, quantidade de entradas digitais, quantidade de entradas mistas, que são analógicas digitais, né? Saídas digitais, se tem relógio ou se não tem relógio, e qual tipo de linguagem que ele aceita. Tá? Como a gente está trabalhando somente com ladder, eu vou pegar um desses dois sisteminhas básicos, que só aceitam entradas digitais e saídas digitais, até porque a gente está trabalhando entradas e saídas digitais, que são botões e os relés, tá bom? Se eu quisesse fazer, por exemplo, uma medição de temperatura, recebendo essa temperatura de um sensor, esse módulo já não seria suficiente, esse módulo já não seria o adequado, tá bom? Então, escolhi o primeiro módulo aqui. Minha tela do Zelosoft, de cara é essa daí. Tá? A gente vai precisar inserir instruções. Observe aqui no cantinho, ó, I, entradas digitais, Q, saídas digitais. Tá bom? Então, vou colocar uma primeira entrada aqui. B1, B2, B3, B4. Vou colocar como saída R1, R2. Tá? Eu só dei nomes. Vou arrastar. Perfeito? Percebam que não é o tipo de contato que nós estamos acostumados, né? Então, cá em visualização, vocês podem sair de símbolo elétrico para símbolo ladder. E você consegue ver a tag que aquele sisteminha representa, né? Qual a variável que ele representa. Então, vamos montar esse sistema aqui, ó. B3 fechado, B1 em paralelo com R1. Então, B3 fechado. Foi aberto, Lucas. Botão direito nele, normal fechado. Tá? B3 fechado. Depois eu tenho B1 em paralelo com R1. Então, eu vou colocar a bobina, porque eu só consigo puxar o contato da bobina se a bobina existir. Nós vamos trabalhar com esse primeiro tipo de bobina aqui, ó, né? Ativo no estado, que é um contator. A gente não vai trabalhar com borda de subida, nem com bobina do tipo 7 reset. Bobina do tipo 7 reset é aquela que se mantém setada ou se mantém resetada, tá bom? A bobina que a gente conhece, o funcionamento dela, é a bobina de contator, ok? Clicar sobre as linhas pontilhadas, simplesmente para garantir o funcionamento. E cá na bobina de novo, ó, eu vou puxar cá em Q1. E quando eu puxo de Q1, eu consigo trazer o contato da bobina. Perfeito? Então, se a gente observar, eu estou com esse mesmo sisteminha que eu desenhei em verde, eu estou com ele desenhado em ladder aqui. Tá bom? Simulação.
Na simulação, perceba aqui embaixo que eu consigo ver as saídas. Então, eu tenho uma lâmpada aqui que representa Q1. Tá? O que eu vou fazer? Ó, B1 é o meu botão de ligar o primeiro relé. Run a simulação, né? A gente precisa pôr a simulação para rodar também. Onde está vermelho, tem continuidade lógica. Onde está azul, não tem continuidade lógica. No momento em que eu dou um clique em cima do meu contato que se refere a B1, eu estou simulando que eu estou apertando o B1. Se eu aperto o B1, eu forneço continuidade lógica para R1. Tá? Vou colocar para mostrar aqui as entradas também. Ó. Então, está me mostrando aqui que a minha entrada I1, que é o B1, está ativa. Por isso, eu acendi Q1. Eu ativei o primeiro relé. Eu vou dar outro clique sobre o contato de B1 para simular que eu estou soltando o botão. Soltei B1. Percebam que aqui, ó, o contato de B1 ficou azul, porque aqui não tem continuidade lógica. Mas a continuidade lógica é garantida pelo contato de selo, mantendo R1 aceso. Independente do que eu fizer com B1, R1 continua aceso. Ele só vai apagar no momento em que eu pressionar B3. Então, no momento em que eu pressiono B3, né? Eu estou pressionando B2. No momento que eu pressiono B3, o sistema abre e cancela toda a continuidade lógica depois deste contato aqui. Consequentemente, o primeiro relé é apagado. Perfeito? Deu para perceber bem essa primeira parte da simulação? Deu para entender o Zélio Soft aí? Tranquilo, turma? Então é o seguinte. Tranquilo. Sábado, a gente tem mais um sábado letivo, né? Só um horário, não é isso? Então, no sábado, eu vou deixar de atividade para vocês. Essa vocês não precisam me entregar, não, tá? Que vocês passem os exercícios da lista 2, que é essa lista que a gente começou a resolver agora. Né? O primeiro eu já resolvi com vocês aqui, falta o 2 e o 3. Eu quero que vocês passem esses exercícios para dentro do software e tentem simular e ver se está funcionando, tá bom? Não precisa ser o Zélio, pode ser o CAD Simo, tá? Tanto faz qualquer um dos dois. O CAD Simo, vocês vão ter que fazer a instalação elétrica do CLP, tá? Quem quiser, no sábado, 7h10, eu entro ao vivo e faço uma explicação rápida do CAD Simo para vocês fazerem essa ligação com o CLP, tá bom? Fechamos? Ok. Então a gente se vê no sábado pela manhã, combinado? Ok, boa noite, obrigado. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.